Então, com esse ensejo, queria entender se o senhor acha que a Venezuela é ou não uma ditadura. A primeira pergunta fundamental aqui. Independente de que tipo de governo ela tenha. O governo também reconheceu, ou ao menos condicionou, o reconhecimento das eleições baseado em atas eleitorais que não foram publicadas na Venezuela. Então, não sei se isso foi adiante. E quais medidas, como não comparecimento da Venezuela mediante essa demanda do Brasil, qual a postura do Brasil? Qual é a nossa força aqui? Responder às perguntas de Vossa Excelência se a Venezuela é uma ditadura, eu acho que hoje em dia nós somos muito críticos da Venezuela, mas não acho que seja um esporte rentável ficar classificando os países, porque muitas vezes as coisas podem mudar, nós podemos ajudar a que mudem se nós formos comedidos também na linguagem. Mas o fato de nós não termos até hoje, e termos dito claramente que não reconhecemos as eleições, eu acho que é a reação. Vossa Excelência disse, não sei em que pé está isso. O pé é esse, nós não reconhecemos as eleições. Não reconhecemos a eleição do presidente Maduro. Com relação a algumas das colocações aqui do embaixador, especificamente na questão de isenção, é importante a gente notar que acho que a maioria concorda com a isenção. Seja o governo de direita ou de esquerda, não cabe ao governo brasileiro, seja lá qual que seja, passar julgamento com relação à orientação política, partidária e ideológica de um governo que possa ser um parceiro econômico, até manter relações diplomáticas. Não vejo esse problema. Mas o que estamos vendo é alinhamento do governo brasileiro e do Estado brasileiro. Não é com o governo de esquerda ou de direita. Não é passado por esse crivo. É indo muito além. É fazendo alinhamento ideológico e partidário a grupos terroristas. A fazendo alinhamento político, ideológico, diplomático a organizações vinculadas ao narcotráfico, patentemente reconhecidas como tal. Começando pela questão da Venezuela, nós mantemos relações normais, inclusive com a Polícia Federal, contato próximo. Nunca recebemos nenhuma advertência no sentido de não nos relacionarmos com o governo venezuelano em função do narcotráfico. Não recebemos. Sabemos que há acusações internacionais, mas elas não parecem provadas para o órgão competente brasileiro, que seria a Polícia Federal. Então, não tenho muita resposta em relação a isso. Me pergunta se o Brasil vai manter, mais ou menos a pergunta é se o Brasil vai manter relações políticas com a Venezuela. E a questão do reconhecimento das eleições. Eu queria, talvez me antecipando a outras possíveis questões que estão embutidas nessa, dizer que o Brasil não reconhece governos. O Brasil, seguindo a boa doutrina do direito internacional, reconhece estados. Né? Os governos, você pode, como disse Vossa Excelência, pode ser mais amigo ou menos amigo, em determinadas circunstâncias e dependendo do que está acontecendo. Nesse momento, se Vossa Excelência for olhar as redes eletrônicas, vai ver que a Venezuela está nos acusando, ou pelo menos muitos elementos do governo da Venezuela estão nos acusando, a meu ver, injustamente, de inimizade em função da atitude em relação ao possível ingresso da Venezuela como parceiro dos BRICS. Então, essas coisas não são, assim, a meu ver, tão claras. Eu acho que as coisas dependem. Agora, o que eu acho que é muito importante, se o Brasil quiser ter uma influência positiva, é manter uma interlocução. Nós estamos mantendo uma interlocução e temos mantido, diminuiu o nível dessa interlocução depois das eleições, nitidamente, em função principalmente daquilo que Vossa Excelência mencionou e que eu havia também mencionado. Eu estive com o presidente Maduro, que me recebeu com muita cordialidade, aliás, o meu colega estava comigo, o embaixador Aldo Faleiro, ele me recebeu com muita cordialidade, porque eu o conheço até do tempo em que ele foi chanceler do Chaves, e nós discutimos muitas questões, e em muitas questões nós procuramos ajudar a Venezuela a se ajudar, a não criar complicações
descabidas em certas situações. Não vou entrar em detalhe agora para não tomar muito tempo, mas eu conheço há muito tempo, então nós temos uma relação não apenas, digamos, de um enviado especial com o presidente da República, mas de um certo coleguismo, pelo menos. E ele, mantivemos uma conversa longa sobre muitos aspectos. Naquele momento, tudo parecia ainda relativamente tranquilo, e eu, ao final da conversa, aos 5 minutos finais, eu perguntei, mas e as atas, presidente? E as atas? E ele me disse, como, aliás, eu, com toda honestidade e franqueza, falei na minha palestra, ele disse assim, as atas serão publicadas como nos próximos dias, 2 ou 3 dias, não se me lembra exatamente a expressão, como sempre ocorre. Isso foi o que ele disse, e não ocorreu. Então, isso criou, eu acho, não só isso, outros fatores também, porque nós investimos muito na possibilidade de uma eleição isenta na Venezuela. E essas dúvidas todas, algumas das quais Vossa Excelência colocou, outras das quais eu mesmo me antecipei e coloquei, criou um mal-estar. Então, há um mal-estar hoje. Eu diria que esse mal-estar existe com o governo. Eu torço para que ele desapareça, mas isso vai depender de ações. E eu gostaria de perguntar também como que o Brasil pode justificar uma política externa que mantém uma postura hostil em relação a Israel, que é, de fato, um Estado de Direito, com uma democracia reconhecida até mesmo por seus inimigos, e que hoje sofre ameaças terroristas e até mesmo de intervenção supranacional, ao mesmo tempo que faz concessões e expressa simpatia por regimes autoritários vizinhos. E lembrando, os regimes autoritários vizinhos não gostam do Hamas e do Hezbollah. Eles são anti-movimentos terroristas que o Brasil aqui está sinalizando como sendo amigos. Qual é a posição da Jordânia com relação ao terrorismo? Ela abraça os terroristas do Hezbollah, do Hamas? Qual é a posição da Arábia Saudita? Qual é a posição do Egito? São inimigos. E agora vemos o Líbano. O Líbano nada faz, porque sabe que o Hezbollah é um movimento terrorista e deixa Israel bombardear livremente o território controlado pelo Hezbollah, assim como a Síria. E nós, Brasil, aqui ajudando o Hamas, e apoiando o Hamas. De fato, eu escrevi, não escrevi num livro, era um comentário, né, dessas, tipo orelha do livro. Uns 3 minutos. Há uns tempos atrás, quando justamente era um momento de diálogo interpalestino promovido no Egito, em que o Hamas queria ter um relacionamento internacional. E o que eu digo é exatamente isso, que a minha esperança é que isso convença o Hamas de que o caminho pacífico é o melhor caminho a ser percorrido. Em momento nenhum eu defendi uma ação terrorista, ou, digamos, tudo que o Hamas tinha feito ou não. O Hamas tinha ganho a eleição na Palestina, a verdade é essa. Né? Ele ganhou e foi refugiado na faixa de Gaza, mas ganhou na Palestina. Então, o objetivo daquele comentário, um comentário no livro, era esse. Na manifestação do presidente Lula, no dia do ataque de 7 de outubro, ela é claríssimo, ele condena a ação terrorista do Hamas. Ele usa a palavra ação terrorista. Agora, nós não temos uma legislação, uma orientação que ajude, que diga como classificar. Nós seguimos uma prática internacional que nós consideramos terroristas as organizações, entidades ou grupos que a ONU considera terrorista. E a ONU nunca tomou essa atitude, nunca classificou o Hamas. Bem, com relação à aquisição de armamentos de Israel, eu fui ministro da Defesa. Eu convivi com a compra, com inclusive a empresa que é controlada por capitais israelenses, que agora me escapa o nome no Rio Grande do Sul, mas é uma empresa muito conhecida. O que eu acho é o seguinte, com a compra, há 2 aspectos. Um político. Você tem um país que está sendo julgado na comissão, na Corte Internacional de Justiça por indícios de terrorismo. Indícios de terrorismo, de genocídio. Então, isso já colocaria alguma dúvida. Por outro lado, comprar armamentos tão delicados de um país com o qual você pode ter divergência, vamos lembrar, não fomos nós que expulsamos o embaixador de Israel daqui, ele continua aí.
Foi a Israel que tomou uma atitude que tornou impossível o nosso embaixador continuar lá. Foi uma humilhação do embaixador. Um país que considerou o nosso presidente persona não grata. Um país que considerou o secretário-geral da ONU persona não grata. Então, é um país, no mínimo, um risco. Você fazer com que a sua defesa dependa do fornecimento de equipamento e de código-fonte, etc. Vamos lembrar da Guerra das Malvinas. Os argentinos compraram da França aquele foguete, no início foi muito efetivo, o Exocet, mas depois eles passaram o código-fonte para o Reino Unido. E quando passaram o código-fonte para o Reino Unido, nenhum Exocet acertou mais lugar nenhum. Então, eu acho que a questão da compra desses armamentos, esses obuseiros, basicamente, com alto grau de tecnologia, ela é uma questão que não pode ser vista do ponto de vista somente comercial ou somente não é objeto só de uma licitação. Né? Enfim, então essa é o que eu queria dizer sobre essa questão. Eu concordo plenamente com o senhor deputado, com Vossa Excelência, sobre a questão étnica. Aliás, eu fui 5 vezes a Israel e 5 vezes a Palestina, na época em que havia algum diálogo entre os dois lados. Estive com Sharon, estive com Olmert, estive com a Tzipi Livni, estive com o próprio Netanyahu. O Netanyahu, naquela época, não sei por que razão, ainda pediu que o Brasil ajudasse na negociação com a Síria. Eu não tenho mais os documentos, que eu pensei que nunca mais ia ter carro público, dei tudo para a Fundação Getúlio Vargas. Mas tem lá um papel que o presidente Bashar al-Assad me entregou como seria uma solução para a questão do Golã.